Sobre uma mesa plana horizontal e feita de material dielétrico, foi montado o circuito abaixo representado. Esse material dielétrico aqui seria um material isolante, tá? Esse circuito é constituído por uma barra metálica de massa desprezível, comprimento L igual a 0,50 metros e resistência 0,50 ohms, que pode deslizar sem nenhuma resistência sobre os trilhos condutores paralelos de resistência desprezível. Devido à ação do peso da massa m igual a 50 gramas, na região onde o circuito se encontra, atua um campo magnético uniforme vertical e para cima, de intensidade B igual a 0,50 Tesla, e um campo gravitacional igualmente vertical e para baixo, de intensidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, é correto afirmar que a velocidade da barra, considerada constante, será d. Galera, então, observe essa figura aqui, não sei se ela não é muito pequenininha, mas nós temos aqui uma armação condutora sobre essa mesa dielétrica, sobre essa mesa isolante. Nós temos um campo magnético vertical para cima, então quer dizer, nós temos linhas de campo passando por essa janela formada pela armação em forma de U e pela barra condutora sobre ela. Nós temos aqui uma massa, e quando nós liberamos essa massa, a força-peso, então, puxa essa barra e nós temos essa janela aumentando. E com isso nós temos aqui um fluxo magnético aumentando, certo? Então nós temos um fluxo magnético aumentando. Vai surgir uma corrente elétrica que se opõe à causa que dá origem a esse aumento de fluxo, tá? Então, para se opor à causa que dá origem, esse aqui é como se fosse o campo externo. Ó, esse aqui é o campo externo. E essa janela está ficando cada vez maior, à medida que a massa vai descendo. Tem que surgir, devido à corrente elétrica, um campo que se opõe a esse campo. Então, se eu tenho aqui, tá? Se eu tenho aqui o campo, ó, vertical, de baixo para cima, o campo induzido seria vertical, só que de cima para baixo. E nesse caso aí, se você usar a regra, no caso da mão direita, o que você vai fazer? Vai colocar o polegar no sentido, ó, põe seus dedos aí apontando para baixo, e você vai ver que a corrente elétrica aqui seria no sentido anti-horário. Ela teria que passar nesse sentido aqui, ó, representado. Esse seria o sentido da corrente elétrica que ia circular na barra enquanto o peso estivesse descendo. Mas observe, gente, que nesse caso aqui, como é gerado um campo, esse campo atuante sobre essa corrente elétrica vai gerar uma força magnética, e essa força magnética aqui, tá? Essa força magnética, para que a velocidade seja constante, precisa ter uma força magnética que atue sobre a barra, e essa força magnética atua aqui, horizontal, sobre a mesa, e se opondo ao peso. Nesse caso aqui, como nós precisamos, presta atenção, que a força resultante seja igual a zero. Ah, não estou entendendo. Por que a força resultante tem que ser igual a zero? Para que nós tenhamos velocidade constante, tá? Para ter, ó, velocidade constante, nós precisamos ter força resultante igual a zero, tá? E quais são as forças atuando? A força-peso e a força magnética que surgiu sobre a barra. A força magnética foi a aula de ontem, tá? Essa força magnética aqui, pode ver que corrente perpendicular a campo, força magnética atuando sobre a barra. Nesse caso aqui, essa força magnética aqui, ela tem que ter a mesma intensidade do peso para que nós tenhamos velocidade constante. Então, nós vamos continuar, mas já sabemos que a força magnética tem que ser igual ao peso. Eu vou aqui para uma próxima tela e vamos desenvolver exatamente esse raciocínio. Então, nós vimos que a força magnética ela precisa ser igual ao peso. Mas o que é essa força magnética? Força magnética sobre uma barra condutora. B, I, L, tá? Seno, nesse caso, de 90 graus.
igual ao peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso, intensidade do campo. Veja que no enunciado, a intensidade do campo é 0,5, 0,50. O comprimento também é 0,50. A resistência é 0,50. A massa, 50 gramas. Tá? Vamos colocar em quilograma e a gravidade 10. Então, vou substituir esses valores aqui. Observe que 0,50. Tá? 0,50. Corrente elétrica eu não sei. O comprimento, 0,50, seno de 90, 1. A massa, 50 gramas. Posso pôr em gramas? Não, tem que pôr em quilogramas. Quanto que é 50 gramas em quilogramas? Tem que dividir 50 por 1000. 50 por 1000 dá 0,05. Multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 10. Observe que 0,05 vezes 10 é 0,5. Então dá para simplificar, por exemplo, esse 0,5 com esse produto. E nós vamos ficar com uma corrente elétrica I, que seria, no caso, 1, né? Aqui ficou 1, divididos por 0,5. Isso nos dá uma corrente elétrica de 2 amperes. Tá? 2 amperes. Agora pensa no seguinte, vamos voltar. Nós temos aqui, conforme o enunciado, uma resistência elétrica nesse circuito de 0,5 ohms e uma corrente de 2 amperes. Com o valor dessa corrente e o valor dessa resistência, nós sabemos de quanto que é a força eletromotriz. Por quê? Porque lá quando a gente estudou, no caso, corrente elétrica, resistência elétrica, nós vimos que corrente e resistência se relacionam por força eletromotriz igual a corrente multiplicado pela resistência. A força eletromotriz vale, portanto, corrente 2, resistência 0,5. Isso dá uma força eletromotriz, no caso de 1 volt. Então, acabamos de descobrir a força eletromotriz induzida. Tá? Observe que aqui a força eletromotriz induzida nós conseguimos descobrir. E essa força eletromotriz induzida, ela tem uma outra equação, que através lá da lei de Faraday, né, o desenvolvimento da lei de Faraday, nós chegamos numa expressão que é VB vezes L. Professor, você não fez a dedução dessa equação. De fato, eu não fiz a dedução dessa equação, porque essa live ela é relativamente curta, a gente tem aí 1 hora e pouquinho para fazer essa live. Então, por esse motivo, eu apenas apresentei a equação. Mas no curso do Physics in Box tem um curso que é sobre leis de Faraday, lei de Lenz. Lá eu deduzo com calma. Aí você vai ter 4 horas de aula com um monte de exercício e explicação minuciosa de tudo isso aqui. Tá? Agora, para Enem e vestibulares, normalmente a gente tem que saber aplicar a equação. E a aplicação eu estou mostrando aqui. Então, a FEM vale 1. A velocidade é o que nós estamos querendo descobrir. O campo, já vimos que é 0,5. Pode ver que eu utilizei já aqui na equação anterior. E o L também é 0,5. Nesse caso aqui, observe que a velocidade ficando isolada é a divisão de 1 pelo produto. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Quando eu divido 1 por 0,25, eu chego a uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade constante com que a barra se movimenta. Tá aí. Voltando às alternativas, percebemos que 4 metros por segundo é a letra D. Beleza, galera? Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução.
Vem para o Física em Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.